Olá, amigos. Nós estamos hoje com muita alegria iniciando mais um programa dentro da Rede Luz Espírita, Luz do Evangelho. Eu me sinto uma criatura privilegiada por muitos favores que a vida me proporcionou. Primeira situação foi ter nascido numa casa, num lar que me possibilitou conhecer a doutrina espírita com 4 anos de idade, muito cedo. O segundo privilégio foi ter uma família de origem, uma família constituída a posteriori, que sempre me deu respaldo para estar vivendo essa doutrina. Outro privilégio foi mudar para Rio Preto, nessa cidade maravilhosa, onde o movimento espírita é muito grande. Outro privilégio foi, com a ajuda de amigos, há 34 anos atrás, construir o Centro Espírita Francisco de Assis, com a proposta de estar divulgando a doutrina espírita. Logo depois, com esses mesmos amigos, nós tivemos a oportunidade de fundar a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita. Um outro privilégio foi contar com a ajuda de um grande amigo, Alceu Sestini, que nos possibilitou montar esse estúdio para estarmos aqui divulgando a doutrina e criar a Rede Luz Espírita, que foi criada graças à ajuda dele. Mais tarde, um outro privilégio, contar com a ajuda do Instituto Educacional Francisco de Assis, que hoje subvenciona toda a parte financeira do nosso propósito, da nossa divulgação da doutrina através desse canal. Um outro privilégio é contar com essas meninas que nos bastidores têm nos ajudado bastante. A Luciana, a Flávia, a Fernanda, que são amigas que amam a doutrina espírita, têm trabalhado muito para que nós continuemos divulgando essa doutrina. Um outro privilégio, talvez o último que eu vou citar, é contar com a ajuda do meu amigo Navarro, que é fundador do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. É uma pessoa ímpar, meu amigo, meu companheiro, e que sempre esteve junto comigo na divulgação da doutrina. E eu quero agradecer, se eu citei todos esses privilégios, foi para agradecer mesmo todos os meus amigos, todas as pessoas que participam direta e indiretamente, para que nós possamos estar trabalhando para Jesus. Agradeço muito a Deus, a bênção da vida, essas oportunidades ímpares, a Jesus, que é o nosso modelo e guia, os benfeitores que estão primaciando os nossos trabalhos, e agora esse momento tão feliz, que é iniciar o estudo do Evangelho, a luz do Evangelho, pela Rede Luz Espírita, e eu peço a participação de todos, que façam suas perguntas, que participem conosco. A proposta é estudar o Evangelho, então é muito importante a participação de todos nesse contexto. E sem mais delongas, meu amigo Navarro, a palavra é sua para nós iniciarmos esse grande momento que é estudar o Evangelho de Jesus, trazer a lume esse manancial de bênçãos para a humanidade inteira. Doutor e caros amigos, mais do que um privilégio para mim, é uma honra estar aqui, estar ao seu lado, fazendo parte dessa equipe maravilhosa, trabalhando na seara do Senhor Jesus. Não há palavras suficientes para que eu possa agradecer a todos aqueles que me trouxeram até aqui, né? Mas, sobretudo, agradeço ao Senhor Jesus, porque a despeito de toda a minha inferioridade, todos os meus defeitos e deslizes, espírita já de longa data e ainda errando muito, eu agradeço muito ao Senhor Jesus e sempre. E por isso a gente se presta ao trabalho. Eu sei que Ele conta com aqueles que têm um mínimo de boa vontade. Pelo menos isso nós temos. Sem dúvida. Uma boa vontade para corrigir o passado e construir um novo futuro. É um prazer imenso e rogamos mesmo aos queridos amigos que nos ajudem a fazer um programa produtivo e que nós possamos compreender cada vez mais e profundamente o Evangelho do Senhor Jesus.
Ô Navarro, se nós estamos falando de evangelho, vamos primeiro analisar etimologicamente o que significa a palavra evangelho. Boa nova, né, doutor? É uma nova visão de mundo e de gente. Existem 1000 definições a respeito, né? Mas, sobretudo, é uma novidade para nós outros. Né? Quando o Senhor Jesus fala que era por conta da dureza de nossos corações, o tipo de permissão que se dava com a lei do Velho Testamento, ora, o que vinha com ele só poderia ser algo de novo, né? E uma boa nova, porque vai nos remeter ao exercício do amor, né? Que embora fosse os 2 mandamentos maiores do Velho Testamento, né? Amar a Deus e ao próximo, nós ainda não tínhamos noção muito clara, tanto quanto ainda não temos muita noção nos dias de hoje do que é o amor. Então o Evangelho na feição de boa nova vem trazer uma novidade que ainda é para nós presente hoje, né? Nós estamos desvendando o amor, nós estamos desvendando o mundo espiritual, nós estamos desvendando a nossa real posição. Vai ser sempre boa nova por um bom tempo ainda, né? Eu queria lembrar, em Obras Póstumas tem uma passagem muito interessante em que o Kardec pede uma opinião para os benfeitores espirituais, e dentre eles veio um, em nome do Espírito da Verdade, e sem que o Kardec mencionasse qual era o seu objetivo, ele já falou assim: olha, que bom que você agora vai trabalhar para executar essa obra sobre a proposta de Jesus, que é exatamente um estudo sistematizado do Evangelho. E o Kardec até tinha feito uma proposta de colocar como título Imitação do Evangelho. O que o amigo Didier, que era o responsável pela execução dessa obra em nível de produção, de gravação, de realizar ali a produção dos livros, né? Como amigo, ele disse assim: não, coloque Evangelho segundo o Espiritismo, não imitação do Evangelho. Comenta um pouquinho para nós, Navarro, por que Evangelho segundo o Espiritismo? Essa questão nos remete, doutor e amigos, à condição apresentada pelo próprio Senhor Jesus no capítulo 14 e no capítulo 16 do Evangelho de João, né? Quando Jesus anuncia um Consolador que ele haveria de enviar em nome do Pai, ele anuncia que esse Consolador traria no seu bojo 2 condições de trabalho. A primeira, nos esclarecer sobre todas as coisas. A segunda, nos fazer lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito. E ao longo dos séculos, aquilo que Jesus disse e que foi anotado pelos evangelistas e que passou pelo processo de cópias, de algumas alterações naturais, intencionais ou não, por aqueles que copiam, né? E que traduzem, os ensinamentos do Cristo sempre ficaram de uma forma, vamos dizer assim, sincrética. Então era preciso trazer a lume, né, de uma interpretação clara. Ora, a doutrina espírita, se apresentando como Consolador prometido, traz agora a informação vinda do mundo espiritual. E ainda mais interessante que, ao longo dos séculos e séculos, se não milênios, nós é que temos falado como as coisas são no mundo espiritual. E como faz para a gente entrar no céu ou parar no inferno, segundo a proposta convencional. Agora não, com a doutrina espírita são os benfeitores espirituais, ou seja, aqueles que estão na invisibilidade que estão falando. Então, aqueles que já avançaram no caminho do progresso, aqueles que estão num patamar superior, esses espíritos estão se esforçando junto com o Cristo para fazer com que a gente entenda a verdadeira mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Porque até então nós, humanos, é que estávamos interpretando. Nós, humanos, aqui com a nossa espiritualidade muito rasteira, é que estávamos interpretando o que o Senhor Jesus quis dizer ou o que não quis dizer, né? Ou ainda nos era, vamos dizer assim, imposto uma leitura do Evangelho sem que a gente pudesse raciocinar.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposta de entendimento dos espíritos superiores que trabalham sob o comando de Jesus, para que nós possamos tirar a real lição das palavras que o Mestre disse, né? Adaptando-as para a realidade nossa, sem nenhum dogma, sem nenhum subterfúgio, permitindo que finalmente a gente encontre o caminho certo para raciocinarmos como o Cristo deseja. E para encerrarmos esse bate-papo, essa posição de raciocínio, quando Jesus fala conhecereis a verdade, é justamente por ser ela fruto do tempo e em função de um mecanismo que nos dê a possibilidade. E até então, até a chegada da doutrina, ninguém tinha essa possibilidade sequer de estudar o Evangelho, porque houve um período que não se tinha nem acesso a ele. Não é? Então, Evangelho, boa nova, segundo o Espiritismo, porque vem dos espíritos superiores. Eu queria lembrar, no mesmo livro, Obras Póstumas, tem uma passagem muito interessante em que esse espírito que foi invocado por Kardec, para que desse opinião sobre a sua intenção, ele chamou Kardec de mestre e disse: o Senhor é amigo do Cristo. E eu me sinto privilegiado de gozar da sua amizade. Então, quando se fala Evangelho segundo o Espiritismo, é porque os Espíritos, como você colocou, eles vieram trazer a lume a verdade, como a gente deve entender. Mas o papel do Kardec foi fundamental para poder fazer esse tipo de codificação, esse tipo de análise, quais seriam os assuntos pertinentes, porque a gente sabe que o Kardec evitou qualquer assunto que pudesse ser polêmico, aquilo que pudesse ser sobre a vida de Jesus, aquilo que pudesse ser sobre os milagres, as predições, alguns outros assuntos que fossem passíveis de serem absorvidos por determinadas filosofias ou religiões, como dogmas. Ele foi logo para o aspecto moral. Esse aspecto em que realmente o Evangelho vem para nos falar de como nós devemos nos comportar, vivenciar diante da vida no plano físico e no plano espiritual, para nós sofrermos uma transformação moral. Kardec foi muito importante, não foi, Navarro? Sim, e a gente pode fazer uma análise daquilo que acontece nas nossas próprias organizações, né? Quando se tem que dar um posto de trabalho diferenciado, de referência, alguém que seja o responsável por determinado resultado, só se pode pôr nas mãos daquele que está capacitado para isso, daquele que está preparado para isso. Então, a Kardec, como o senhor disse a respeito do espírito que trouxe a mensagem, né, que pediu inclusive para Kardec mantê-lo, né, na sua presença, no seu rol de amizade, Kardec é um espírito diferenciado. Super diferenciado, né? Ou como diz os espíritos aí que têm nos conduzido na ótica espírita, no raciocínio espírita, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Quer dizer, entre os próprios discípulos superiores do Cristo, tem aquele que é mais lúcido, tem aquele que é mais lúcido, vamos dizer assim, dedicado à atitude. Esse não. Esse tinha que ser lúcido no sentido de lógica, de raciocínio, de entendimento da vontade do Cristo, que é a vontade do Pai. Então, Kardec é um espírito de alta condição, aliás, de altíssima condição, porque não se poderia dar para um exército desse, né, de implantação da lei de amor na terra, agora com todo o esclarecimento que o Evangelho traz, se não fosse um general de alta competência. Né? E não pudesse falhar em hipótese nenhuma, né? Nenhuma. Muito embora a providência e a previdência divina estava presente, né? Porque foi falado para o próprio Kardec, né? Se você não aceitasse o convite, porque existe a questão do livre-arbítrio, né? Deus não é mais imprevidente que os homens, você seria substituído, ou seja, tinha outro espírito ou outros espíritos que estavam no entorno preparados para a chamada, mas Kardec não titubeou. E esse benfeitor espiritual fala que Kardec tem uma vontade de aço.
dura como aço. É impressionante como a gente vai descobrindo nas entrelinhas, né, em algumas palavras, o perfil de Kardec. A reverência desses espíritos acerca de Kardec mostra o porquê dele próprio receber 15 minutos mensalmente o próprio Senhor Jesus travestido de espírito de verdade, né? Ora, para receber o Cristo 15 minutos por mês para tirar as dúvidas, só pode ser um assessor bem chegadinho do mestre, né, doutor? Nossa, como, né? Então, por isso é que a gente precisa estar sempre estudando esta proposta de Jesus. E não foi sem causa que Emmanuel colocou com muita propriedade estudar Kardec para entender Jesus, não é? Então, porque o Kardec, ele, no Pentateuco, ele conseguiu dissecar os parâmetros que regem a nossa vida no plano físico e no plano espiritual. E dentro dessas 5 obras, e ele escreveu tantos outros, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, Obsessão, Desobsessão. Quer dizer, o Kardec escreveu várias outras obras, e mesmo porque ele era um pedagogo, antes de ser espírita, já tinha escrito mais de 20 obras pedagógicas. Então era um homem muito preparado. E ele veio para trazer para nós o Evangelho de uma forma fácil para a gente entender. Porque até então ficava confuso para a gente entender quando Jesus disse assim, quem não odiar a mãe, a filha, o parente não serve para ser meu discípulo. Meu Deus, mas Jesus não poderia ter falado isso, mas falou. Não, mas não pode. Jesus não falou isso, falou sim. Só que os benfeitores, através do Kardec, trouxe essa conscientização para nós. A palavra odiar à época, uma vez que o hebraico, o aramaico, o grego era muito pobre de palavras, de vocábulos, então uma palavra servia para vários significados. Odiar significava amar menos. Então, olha o que Jesus falou, quem não amar menos? O parente não serve, do que a mim, não serve para ser meu discípulo? Lógico que não. E mesmo porque quem ama mais Jesus do que o parente, vai amar muito o parente. Então, veja que coisa fantástica. É a elucidação do Evangelho que o Kardec foi conseguindo através da ajuda dos benfeitores. Por isso é que é chamado Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Kardec, codificando a doutrina, submeteu as situações todas, perguntas, dúvidas, polêmicas, a apreciação dos espíritos, e eles puderam trazer para nós a verdade. Então, o Evangelho é a verdade proposta por Jesus na nossa edificação moral, não é? É verdade. E é interessante a construção do Evangelho, porque o Kardec coloca lá os versículos que ele quer analisar por capítulo, não é? E depois ele vai tecer comentários, sempre com a lucidez que lhe é característica, e ele vai apontar entendimentos, e aí quando ele abre os capítulos para as instruções dos espíritos, é que a coisa fica ainda mais didática. Porque os benfeitores espirituais vão entrar nos mínimos detalhes para a compreensão não só daquilo que está escrito, mas daquilo que não está escrito, né? Que é muito interessante isso quando Jesus fala, as minhas palavras são palavras de vida eterna, ou seja, passa o céu e a terra, mas minhas palavras não. Existe uma questão a ser entendida que estão nas entrelinhas, que estão na interpretação das épocas segundo o desenvolvimento da nossa capacidade intelecto-moral. Então, à medida em que a gente vai acessando, e daí a necessidade de nós estudarmos de contínuo o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como toda a obra de Kardec, porque é um ponto inicial, mas que não tem fim. De forma que a gente, estudando, vamos começando a compreender aquilo que os Espíritos estão trazendo para nós outros nas instruções dos Espíritos, somando-se ao que Kardec falou. Então é palavra de vida eterna mesmo. Ah, mas eu já li isso, né? Quantas vezes nós que somos palestrantes aí, que a gente vai preparar uma palestra, isso acontece muito comigo, né? Você vai pegar uma passagem do Evangelho para analisar, ou mesmo uma questão do Livro dos Espíritos. Fala, meu Deus, faz 35 anos que eu leio o Livro dos Espíritos e estudo ele. Essa questão parece que eu nunca li. Ou essa passagem do Evangelho eu nunca vi. Por quê? Porque novas possibilidades de entendimento se abrem.
Daí a necessidade, como bem o senhor falou no início do trabalho, a gente precisa estar revisitando e revisitando o Evangelho para a gente ir molhando, e molhando, e molhando, até que a gente consiga fazer com que as respostas do nosso psiquismo, dos nossos interesses, sejam automáticas no campo do Evangelho. Né? Evangelho é luz para as nossas vidas. No começo a gente fica meio surpreso com a intensidade da luz. Aos poucos a gente se acostuma, mas a gente vai perceber que ela vai tendendo a aumentar cada vez mais. Se nós, evidentemente, perseverarmos, porque Jesus disse, né, aquele que perseverar, esse vai conseguir. Então é preciso um processo de perseverança, de persistência, de manutenção da cultura, da continuidade. Porque a gente gosta de novidade. O Evangelho tem 2000 anos, nós não compreendemos ainda. Agora que nós estamos começando a compreender, depois de 160 anos de presença entre nós, a doutrina espírita, que nós estamos com 165 anos, né, agora dia 18 de abril, que nós estamos começando a compreender um pouco mais. E outra coisa, Navarro, nós espíritas valorizamos muito o estudo da doutrina, né? Porque sem estudo tudo começa no conhecimento, né? É informação para depois a transformação, né? Exatamente. Informação no cérebro, transformação no coração, né? Então nós precisamos estar estudando, é muito importante estudar. Mas o Evangelho, embora seja segundo o Espiritismo, porque os Espíritos é que analisam toda aquela proposta de Jesus, para ficar muito claro, bem didático, conforme você colocou, o Evangelho é universal. É universal. Ele não é do Espiritismo, porque às vezes a pessoa, mas esse Evangelho dos Espíritas. Não, não é Evangelho dos Espíritas, não. É Evangelho segundo o Espiritismo, porque foram os Espíritos que interpretaram aquilo que Jesus quis colocar, e muitas das vezes de uma maneira apoteótica, às vezes por parábolas e alegorias. Então, às vezes a pessoa interpreta errado, mas não. Os Espíritos vieram interpretar o Evangelho de Jesus de uma forma muito clara, para a gente não ter mais dúvida. Como você disse, a luz do Evangelho é aquela luz que vai clarear a nossa vida, que vai fazer com que a gente viva com mais apreço, com mais responsabilidade, aproveitando melhor. Como Jesus é o nosso modelo e guia, nós temos que estudar Jesus. E qual é o livro mais indicado de autoajuda hoje na nossa vida, dentro da sua visão? O Evangelho nos esclarece sobre todas as coisas, né? O próprio Mestre Jesus fala para nós que a gente vive num mundo de aflições, né? Mas é para ter bom ânimo. Ora, sendo uma boa nova, ele só pode trazer bom ânimo, porque ele vai apontar caminhos, né? Então ele vai falar sobre tudo aquilo que diz respeito a nós. O senhor abordou muito bem essa questão de ser dos espíritos, porque nós somos espíritos. Então, nós espíritas somos espíritos, os católicos são espíritos, os budistas são espíritos, os ateus também são espíritos. E Jesus diz que o espírito sopra a vida onde ele quer, disse para Nicodemos, ou seja, o espírito tem um processo a ser trabalhado, que é o da encarnação, ou seja, de reencarnação para progredir. Então, queiramos ou não, tudo aquilo que Jesus quis dizer tem a ver com a humanidade como um todo. Então a doutrina espírita tem no seu bojo as informações dos espíritos, mas ela é universal. E quando Kardec propõe isso no Livro dos Espíritos, né, na questão 798, se vai ser circunscrita a um grupinho de pessoas, a doutrina espírita, se vai ficar circunscrita ou vai ser de conhecimento geral, eles disseram que sim, porque ela está na natureza. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é o que, entre aspas, a providência divina, a natureza, tem para todos nós. Nós é que estamos, e me incluo aqui, né, pretensão, nós é que estamos abrindo o caminho para que a humanidade conheça a real condição que o Senhor Jesus apresenta para nós, né, no seu Evangelho. Então, realmente, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposta universal, não é sectária, e por isso mesmo, mais tempo, menos tempo, todo mundo vai buscar entender o que o Senhor Jesus quis dizer. E nada melhor do que ir na fonte. Né? Então esse é o livro base para que a gente possa mudar as nossas vidas. Inclusive, eu queria informar que quando você falou que nós todos somos espíritos,
Mas quem interpretou o Evangelho de Jesus foram espíritos luminares. São Vicente, São Paulo, Santo Agostinho, que só foram luminares da Igreja Católica. São espíritos diferenciadíssimos. E essa pleiade, esse conjunto de espíritos, integraram o que nós chamamos de espírito de verdade. É uma pleiade sob o comando de Jesus. E para dar autenticidade a esses espíritos, porque de repente fala assim, mas será que é o Santo Agostinho? Se é que é o São Paulo? Todas as mensagens vieram de diferentes lugares do planeta, de diferentes médiuns, de tal forma que o Kardec foi analisando uma por uma para dar autenticidade. Aquilo que ele achava que tinha dúvida, ele descartava. E no final filtrou todas as mensagens dadas pelos espíritos de diferentes lugares, de diferentes pessoas como funcionando como médios para dar autenticidade. Então, esses espíritos que interpretaram a proposta de Jesus foram espíritos extremamente diferenciados. Portanto, não temos dúvida da análise percussiente do Evangelho feita por essas entidades. Estamos encerrando o programa e as palavras finais ficam aqui com o nosso amigo Navarro. Caros amigos, a gente não pode se esquecer jamais da proposta do Senhor Jesus. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então não é só uma questão de explicação. Jesus está trabalhando o tempo todo para satisfazer a vontade do Pai. E disse ele, é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que ele me deu se perca. O que significa dizer que é um processo educativo a presença do Evangelho em nossas vidas, faz parte de um processo educativo, sob o comando do Senhor Jesus, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Daí a necessidade que nós temos, mais uma vez nós enfatizamos, de estudarmos o Evangelho, de avançarmos mais e mais em busca daquilo que está nas entrelinhas, para aprendermos a raciocinar com Kardec, com os Espíritos, da forma como Jesus espera que nós raciocinemos. Estamos encerrando o programa, um abraço a todos e até uma nova oportunidade.